Olá, meus queridos, tudo bom? Prazer falar com você nesta quarta-feira. É uma semana chuvosa, né? Impressionante, mas a gente estava precisando também de um pouquinho de chuva. Bom, se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Meu nome é Roque Camargo, eu trabalho com a Igreja Batista Maranata, em Osasco. Se um dia quiser fazer uma visitinha, fique à vontade, tá bom? Nós estamos na Rua Maria Tereza de Oliveira, 43, no quilômetro 18, Osasco, tá ok? Nós estamos estudando a Bíblia de capa a capa e hoje nós estamos finalizando a pequena epístola de Judas. Não é o Judas Iscariotes, tá bom? E logo logo nós vamos começar o livro de Apocalipse. Aí sim nós vamos gastar um bom tempo falando sobre ele, tá bom? Vamos orar e nós vamos seguir com o nosso estudo para a Epístola de Judas, tá ok? Muito obrigado, Senhor, por este momento em que podemos estudar a Tua Palavra, pedimos Tua bênção, Tua direção, pedimos que o Senhor fale conosco, que a Tua Palavra nos ensine as verdades reveladas pelas Escrituras, as Escrituras que têm, Senhor, a inspiração do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro diferente, onde o Senhor fala conosco através dos textos que foram escritos por vários homens. Estes homens escreveram segundo a sua personalidade, segundo os seus costumes, mas foram palavras inspiradas por Ti. É assim que a Tua Palavra diz para nós. Por isso que nós cremos que a Tua Palavra é viva e ela fala conosco em relação à nossa vida cristã, em relação à nossa vida como um todo. Obrigado, Pai. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, vamos em frente. Eu quero ler para vocês, eu deixei minha Bíblia aberta aqui no computador para ficar um pouquinho mais fácil para mim. Quero ler para vocês Judas, só tem um capítulo, então vai ser o verso 20 até o final, tá bem? Diz assim: Vós, porém, estas pequenas palavras iniciais, vós, porém, significa que Judas estava falando anteriormente de outros grupos, ok? Então ele falou para este grupo de pessoas que estavam infiltradas dentro da igreja, que eram falsos mestres, tá bom? E agora então ele vai dar uma palavra para aqueles que realmente são fiéis a Deus. Então, vós, porém, amados, edificando-vos na nossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E aí então, finalzinho, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Que palavra final sensacional. Bom, mas vamos lá. Vamos para a gente pensar sobre
esta pequena carta. Eu tenho um tema para esse trechinho que diz assim: como permanecer firmes em tempos difíceis, tá bom? Então, o tema da nossa palavra hoje é como permanecer firmes em tempos difíceis. Bom, nós já temos falado que a carta de Judas foi escrita em um momento de grande ameaça espiritual dentro da igreja. Pessoas estavam infiltradas, eram falsos mestres e que estavam desviando as pessoas do evangelho. Esses falsos mestres, eles estavam corrompendo a fé e desviando pessoas. E depois então de alertar sobre esses perigos, Judas ele ensina como o povo de Deus deve permanecer firme. Por isso que nesses versos de 20 em diante até o finalzinho, tá? Nós encontramos algumas atitudes essenciais para preservar a fé. Já que os nossos leitores estão diante de pessoas infiltradas e que estavam corrompendo o evangelho, então nós temos que pensar como preservar a fé. Que atitudes temos que ter para preservar a fé. Tá bom? Então são essas atitudes que vamos pensar neste momento. A primeira atitude para a gente preservar a fé é edificar nossa vida na fé. Então, edifique sua vida na fé. O verso 20 fala sobre isso. Ele diz: mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé. A fé aqui não é a fé para a salvação, mas é a fé que confia continuamente no Senhor. Por isso que a fé, ela não é algo estático. Ela precisa ser edificada continuamente. Fomos salvos pela fé, a fé para a salvação. Mas vivemos pela fé. Fé que deve ser edificada continuamente. Todos os dias nós temos que edificar a nossa fé. Essa palavra edificar, ele traz a ideia de construir uma casa sobre um fundamento sólido. Ninguém constrói uma casa na areia sem fundamentos sólidos. Então, nós temos que edificar a nossa fé em fundamentos sólidos. E quais são estes fundamentos sólidos que nós temos que edificar nossa fé? Bom, primeiro, com certeza, o estudo da palavra, né? Em segundo lugar, a nossa comunhão com a igreja. E também o nosso crescimento dia após dia através da nossa perseverança da fé. Então é desta forma que nós vamos construindo uma casa, ou seja, a nossa vida sobre um fundamento sólido, levando em consideração que Jesus é o nosso fundamento, Jesus é o nosso alicerce firme. Uma fé que não é alimentada, ela acaba enfraquecendo. Por isso, meu querido, mantenha a sua fé viva, olhando para a palavra de Deus. Faça um propósito da leitura diária. Faça um propósito de meditação na palavra de Deus. Porque a igreja precisa construir sua vida sobre a verdade do Evangelho. Infelizmente, os muitos desvios que nós encontramos hoje em dia é porque as pessoas não estão construindo a sua vida cristã em cima do Evangelho. Estão construindo em cima de pessoas, estão construindo em cima de promessas e mentiras que, infelizmente, só desvia as pessoas da pessoa de Deus. Tá bom? Vamos lá então. Uma segunda atitude para a gente manter ou preservar a nossa fé é manter uma vida de oração. Por isso que o verso 20 diz:
orando no Espírito. Não sei se vocês perceberam, o estudo da palavra de Deus e a oração, eles andam juntos. Judas mostra que a oração, ela é essencial para a vida espiritual. Aquele que realmente quer manter comunhão com Deus, ele se dedica ao estudo da palavra e ele se dedica à oração. Orar no Espírito, que é exatamente aquilo que o texto sugere para nós, significa orar com dependência em Deus. Significa buscar a direção do Espírito. Significa ter comunhão profunda com o Senhor. Por isso que na oração nós demonstramos dependência. Por isso que na oração nós buscamos a direção de Deus. Por isso que na oração nós mantemos uma comunhão profunda com o Pai. Por isso que a oração, ela é uma ferramenta que auxilia na manutenção da nossa fé. A igreja forte não é apenas a que tem atividades, mas a que vive em oração. Tá bom? Grave bem isso. Terceiro, como firmar nossa fé? Terceiro lugar, permaneça no amor de Deus. É o verso 21 fala sobre isso. Ele diz, conservai-vos no amor de Deus. Aqui, Judas não está dizendo que precisamos conquistar o amor de Deus, mas ele diz, permaneçam nele. Isso significa viver em obediência a ele, cultivar relacionamento com Deus e não se afastar do Senhor. Tenho visto hoje em dia que os crentes se afastam de Deus tão facilmente. Quando acontece um problema, acontece uma dificuldade, parece que o crente já quer desistir. Isso é um absurdo, não é? Então nós precisamos permanecer no amor de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais protegidos estamos contra os enganos e as mentiras espirituais. Quando eu me afasto de Deus, eu perco esta conexão, eu perco o entendimento de quem Deus é, o que Ele faz. Facilmente eu vou enveredar por um caminho, por um desvio muito grande. Tá bom? Terceiro, ou melhor, quarto. Espere a misericórdia de Cristo. É o que diz o verso 21, que diz, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Gente, o cristão vive com esperança escatológica. Nós vivemos constantemente aguardando a vinda do Senhor. Por isso que o verso 21 diz, aguarde, espere. A nossa esperança, gente, não está nesse mundo. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está na economia brasileira ou a economia mundial. A nossa esperança não está no Trump. Nossa esperança, ela está em Jesus. Porque Jesus é o único que nós aguardamos a sua volta. Por isso que a nossa esperança, ela precisa ser fortalecida na fé. A nossa esperança precisa se sustentar em meio às dificuldades. A nossa esperança deve nos lembrar que nossa história termina na vida eterna e não neste mundo. Quantos cristãos estão vivendo tão agarrados a este mundo como se pertencessem a este mundo? Meu querido, cuidado, não se agarre tanto às coisas deste mundo. Se agarre à vida eterna com Deus. Vamos lá. Mais uma atitude. Ajude aqueles que estão fracos na fé. O verso 22 e 23, ele fala exatamente sobre isso. E Judas apresenta aqui 3 tipos de pessoas que precisam de ajuda espiritual. Aí ele diz, os que têm dúvida,
Aí ele diz: compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. E é verdade. Nós convivemos constantemente com pessoas que parece que estão com dúvidas. Essas pessoas precisam de paciência. Essas pessoas precisam de orientação. Essas pessoas precisam de ensino. Nem todos que estão confusos são rebeldes. Pense nisso. Talvez sejam pessoas que estão com dúvidas. Muito bem. Nós também temos que ajudar os que estão em perigo espiritual. O texto diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Percebam que aqui a situação é mais grave. Essas pessoas estão à beira da destruição espiritual. E a igreja precisa agir com urgência. E por último, os que estão contaminados pelo pecado. O texto diz: de outros tende misericórdia com temor. Veja que nesse caso é necessário ajudar, mas com discernimento e vigilância. A igreja deve amar o pecador, mas não se contaminar com o pecado. Nós temos uma tarefa grande. A nossa tarefa não é pequena. Vira e mexe, a igreja ela é influenciada por pessoas maldosas, pessoas que não amam o Senhor. E nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes contra estes que querem se infiltrar para destruir a obra de Deus. E ao mesmo tempo nós temos que cuidar de nós mesmos. Temos que cuidar da nossa fé. E também temos que ajudar aqueles que estão em pecado, aqueles que estão em dúvida, aqueles que de alguma forma estão em perigo espiritual. Bom, eu quero concluir esta pequena palavra para você dizendo o seguinte: em tempos de crise espiritual, Deus chama a sua igreja a edificar-se na fé, perseverar na oração e permanecer no amor de Deus. Além disso, esperar a volta de Cristo e ajudar aqueles que estão em perigo. Essa é a maneira de viver enquanto aguardamos a vitória final do nosso Senhor. Vamos fazer algumas pequenas aplicações aqui. A pergunta para nós hoje é: estamos edificando a nossa fé? Nossa vida de oração, ela é real? A nossa vida de comunhão, intimidade com Deus, que nível que está? Estamos ajudando os que estão fracos? Queridos, que Deus nos ajude a viver como uma igreja forte, vigilante e cheia de amor. Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, nesta quarta-feira. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente, o seu coração, diante das verdades da palavra de Deus. Tá bom? Ó, gente, um forte abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau.